Senhoras e senhores, estamos de volta. Amanhã tem Sansão na Vila Belmiro, neste domingo. Então a gente está aqui para falar sobre esse jogo. Mas quando a gente fala sobre esse jogo, a gente fala um pouco sobre a quinta-feira, que tem a LDU pela Libertadores. Por quê? Porque o que aconteceu, o que vai acontecer, a escalação, as escolhas deste domingo se relacionam com a quinta-feira, que pode ter novidades na quinta-feira. Vamos falar sobre isso. Tem história de Lucas e Oscar aí, tal, treinaram e tal. Vamos falar. E quem vai ser poupado? E quem vai jogar amanhã? Então, entenda que esse vídeo ele fala do jogo desse domingo, mas ele fala também do jogo decisivo da quinta-feira, que o São Paulo tem uma montanha imensa para escalar, para tentar passar. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro e quero falar que este vídeo e este canal tem o apoio da KTO e você está convocado para a Liga do Milhão. É isso aí, eu e o Arnaldo estamos lá na Liga do Milhão, batalhando, e você pode ganhar até 1 milhão. Isso mesmo, na Liga do Milhão, concorrendo comigo, com o Arnaldo, com o Bruno Formiga, com o Denilson, com a galera hardcore. Então vai lá na Liga do Milhão, use esse QR Code que está na tela, o link que está na descrição e vá com calma, vá com cuidado, esse é um jogo para maiores de 18 anos, vai leve. Muito bem, Arnaldo. Sansão, clássico na Vila, tem outros clássicos pelo Brasil, né? Tem Grenal, tem Flamengo e Vasco, mas também tem Sansão. O Santos encalacrado na zona de rebaixamento. E a gente pode começar com o adversário, porque tem uma baixa importante. O Neymar não vai jogar. Se machucou de novo. Rapaz. Exato, Tironi. Ele se lesionou no treino da quinta-feira, estava sendo preparado para o jogo, né? O jogo dele na Vila Belmiro. Expectativa, volta do Neymar na Vila Belmiro, depois de ter jogado muito mal no sintético do Atlético, lá na Arena MRV. Ele machucou o músculo do chute na quinta-feira. É a terceira lesão muscular dele desde que chegou ao Santos. Essa é um pouco mais grave do que as outras. Previsão de afastamento de recuperação 1 mês. Né? Então vai acabando o ano e ele não vai engrenando, hein, cara? Olha. Já tá fora da outra data FIFA já. Exato. É isso aí. Tá ficando cada vez mais longe da seleção, né? Acho que uma questão que fica para quem enfrenta o Santos hoje é se é melhor jogar contra o Neymar Eu ou ia te sem o perguntar Neymar. justamente isso. É melhor o Santos, que vai enfrentar o São Paulo, sem Neymar ou com Neymar? Eu ainda acho que o Neymar é uma figura importante, todo mundo fica preocupado com ele. Dentro da Vila tem muito apoio. Jogando, o cara não tá. Mas acho que é pior, acho que é melhor para o São Paulo que ele não esteja em campo, embora ele não esteja desempenhando muito. Mas é um jogador perigoso, muito perigoso, né? Eu acho que ainda mais com o fator casa, Vila Belmiro, né? Dá para lembrar o jogo que ele decidiu contra o Flamengo, né? Que é o líder do Mas talvez campeonato. o Santos fique mais competitivo. Vai ser, né? O substituto do Neymar na prática vai ser o Vitor Hugo, aquele jogador que era do Flamengo. Sim. Né? Um jogador muito forte de meio de campo. Então, o Vojvoda, que ainda não venceu no Santos, mas também não perdeu, vai aproveitar, digamos assim, a ausência do Neymar para colocar 3 volantes em campo. Jogadores fortes. O João Schmidt, torcedor de São Paulo, conhece bem. O Zé Rafael, ex-Palmeiras, torcedor de São Paulo, conhece bem. E o Vitor Hugo, do Flamengo, né? E na criação... Na verdade, esse time aí fica mais parecido com o Vojvoda do que um time mais levinho com o Neymar, né? Exatamente, bem Vojvoda. Mais força, mais jogador forte, mais imposição física, né? Parece. Justamente. E aí, no enganche, assim, na função do Neymar, jogaria o Rollraiser, né? O argentino, que eu acho muito bom jogador. Deixando a dupla de ataque, o Guilherme, que jogou com o Vojvoda no Fortaleza, que é muito rápido, é um jogador perigoso, e o recém-contratado Lautaro Dias. Chegou a fazer parte dos planos do São Paulo, era do Cruzeiro, e faria a dupla de ataque com o Guilherme. Atrás é aquela coisa, o Brasão, depois daquele choque na cabeça, aquela coisa, ele treinou o tempo todo com máscara, com uma proteção, deve jogar. E na defesa, o Zé Ivaldo, que foi expulso contra o Galo. Aí eu prefiro que o Zé Ivaldo jogue contra o meu time, porque ele é tão estabanado. Às vezes ele joga muito bem, ele já jogou muito bem contra o São Paulo, aliás, esse ano pelo Paulista. Mas ele suspenso, está fora, né, do jogo e joga possivelmente o Adonis Fria, que é um zagueiro gringo contratado nessa janela, um dos vários reforços do Santos contratados nessa janela, né?
A real é que o mistério é como que o Santos, com tanto jogador bom, tá nesse buraco que tá enfiado o Santos. Mas é fato também que o São Paulo não é exatamente a Vila não é exatamente um território muito bacana para o São Paulo, né? O São Paulo sofre lá, né? Foi a primeira derrota do São Paulo no ano, né? Com o Zubeldia, foi lá na Vila pelo Paulista. São Paulo vinha de Tomou de vitória sobre o 3-1, né? Corinthians, vitória sobre a Portuguesa, tal, e perdeu de 3-1 de virada, né? Depois, o São Uma Paulo estava puta inteiro, né? chuva, né? Estava Com inteiro. O Lucas Oscar e fez tal. gol, Oscar, Caleri, tinha todo mundo naquela época lá. É. Foi 3-1 para o Santos, ainda sem o Neymar. E curiosamente, no Morumbi, foi a primeira vitória do São Paulo no Brasileiro contra o Santos, 2-1. Você não estava desse jogo. É verdade. Gols do André Silva e Ferreirinha, André Silva. O Matheus Alves jogou muito esse jogo. E o Neymar não jogou, tinha tido a lesão muscular depois do jogo contra o Atlético. Mesma coisa, cara. Isso. Ele jogou contra o Atlético no primeiro turno, se machucou. Foi um bom E jogo do não São jogou Paulo. com o São Paulo. Ele Né? foi um Não bom jogou. jogo, um dos poucos bons Foi. jogos do São Paulo nesse ano, né? Exatamente, um bom jogo do São Paulo. E o Neymar ausente. O São Paulo não enfrentou o Neymar esse ano, na prática. Muito bem, vamos ao São Paulo. Falamos aqui no Santos, por causa do Vamos. Neymar, tal, joga, não joga, falamos um pouco do São Paulo. E como eu falei no começo desse vídeo, né, Arnaldo? O que a gente vai falar sobre jogadores poupados, não sei o que, vai dar um indicativo do que pode acontecer quinta-feira. Então, portanto, o Crespo deve poupar jogadores, o que tem sentido, porque afinal tem uma batalha quinta-feira para jogar. Quem que não joga? Pois é, a gente pode fazer dessa vez um exercício da seguinte forma, se você topar. Os 11 que entraram contra a LDU, a gente pode projetar se vai ser poupado, se vai ser testado, se vai perder a posição no time. Acho que dá para a gente... A escalação da LDU, a gente vai poder dizer se repete ou joga o cara pela segunda vez seguida ou não, em que estágio está. E a gente pode projetar os substitutos a partir do goleiro. Dá para fazer isso. Porque é uma dúvida do Crespo. A tendência era, até o treino do sábado, único, né? A tendência, então, assim, o Crespo foi pensando no time sem treinar. Só treinou no sábado à tarde, juntou a galera. A tendência do Crespo era começar com o Yang na Vila Belmiro, meu garotinho. Caramba, o Rafael. Então tá, vamos do 1 ao 11, então? Vamos. Então o Rafael, em tese, seria poupado. Então, Jogaria Yang. A última participação do Yang não foi exatamente boa, mas confiança pro moleque. Vamos embora. Isso. Yang. Foi contra o Sport, né? Ele jogou contra o Sport. No empate. 3 zagueiros. 3 zagueiros. Vamos lá. Ferrarese. São Paulo tem 5 zagueiros. Tá, Ferrarese. Ferrarese. Além do ritmo de partidas insana, jogou pela eliminatória também, teve o erro no jogo, né? O erro fatal no segundo gol da LDU. O Ferrarese, em tese, também deveria ser poupado, era a ideia inicial, por conta da sequência de jogos, né? Aí é quase que... Isso já estava até na cabeça antes mesmo da LDU. O Tolói jogaria esse jogo, né? Que jogou bem contra o Botafogo. Faz sentido. E jogaria contra o Santos para ver como é que ele... Aí tá, né? Aí já tem uma briga por posição para quinta-feira. Sim, é um teste. Se o cara for bem, pode ser que ele jogue quinta, o Tolói. Exato. Né? Pode ser que ele ganhe a posição, vamos dizer assim. Então tá, Tolói. Imagino que o Sabino vai jogar, ou não? Tô errado? Então, mas vamos lá. O Sabino é esquerda, né? Tem a sobra, né? Eu sei. Eu fiz de propósito. Porque eu imagino então que o Sabino jogar, joga e o Tolói joga, né? Isso. É isso. Aí é o cara da sobra. Arboleda ou Alan Franco. Então, aí nós vamos começar a entrar nos poupados, nos preciosos, assim como o Rafael, para quinta-feira. Alan Franco é um deles. Arboleda, que foi mal, mas que está precisando recuperar o ritmo, né? Porque estava parado, a tendência é que a zaga seja formada por Tolói, Arboleda e Sabino, né? Com o Alan Tolói, Franco Arboleda preservado. A tendência, né? É isso. Tá. Aí a gente faz uma pausa e pensa... Nas alas. Não. Na quinta. Na quinta. Tolói pode jogar, Alan Franco vai jogar. Isso. E aí acho que tá uma vaga para Sabino. Tá para Sabino e Arboleda. Se jogar o Arboleda, é igual o sistema da LDU com Alan Franco na esquerda e Arboleda na sobra. Eu falei para você, né, na live, imediatamente após o jogo. O jogo da quinta, todo mundo vai precisar jogar com a bola.
Não dá para ter. Inclusive, como o Rafael não joga com a bola, eu imagino que os 3 zagueiros sejam zagueiros que saiam com a bola. E fique o Alan Franco na sobra. Do que a Arboleda. Eu imagino. Mas vai depender também como se saírem os 2 no jogo contra o Santos. Ou os 3, né? O Tolói precisa também ir bem, né? Alas. Boa questão. Direita. Cada um jogou 45 minutos em Quito. O Cédric muito mal, com problemas, e o Mailton muito bem, né? No segundo tempo. O Mailton só jogou 45 minutos até agora pelo São Paulo. Eu acho que aí, visando quinta, o Mailton, até pela necessidade, para mim, vai começar jogando na quinta. Também acho. E aí a minha dúvida é se o Crespo já coloca ele de início contra o Santos ou, sabendo que ele vai na quinta, começa com o Cédric. É uma dúvida que eu tenho, né? Certo. Talvez eu colocaria de cara. E aí põe o Cédric depois. Eu faria isso. Na outra ala, Enzo ou Wendel? Isso. Aí talvez seja a situação do Wendel seja semelhante à situação do Arboleda. O cara precisa de ritmo e pode até jogar na quinta. Sim. Né? Mas ele precisa jogar e bem contra o Santos. Então deve jogar o Wendel. Né? Perfeito. Tá. Meio, que acho que aí é um ponto dos mais importantes. Porque assim, estamos pensando no meio da quinta, deve ser Bobadilha, Alan Franco, Bobadilha, Marcos Antônio e Rodriguinho. Deve ser. Em tese, isso. Né? Mas aí, para amanhã. E aí, assim, né? O Rodriguinho só jogou desses 3, ele só jogou uns 15 minutos, 20 minutos contra a LDU. Eu imagino que ele vai jogar contra o Santos. Não, se não o tempo todo, para dar ritmo e confiança. Para ele não ficar jogando 20 minutos, e só joga na quinta que vem, né? Eu acho que ele joga, mas não com aquele cara com a substituição prevista. Programada, exato. E aí, Tironi, Marcos Antônio é o caso do Alan Franco e do Rafael. Marcos Antônio é a pedra preciosa, não vai para o jogo. Esse aí vamos botar ele no formol lá. E Pablo e Bobadilha, que jogaram, né, em Quito, tá mais. O Bobadilha jogou menos nas últimas semanas porque ele estava suspenso no jogo do Brasileiro contra o Botafogo. Então, ele pode usar um dos 2, né, Pablo ou Bobadilha, e colocar o Alisson, né, que não jogou nenhum minuto contra a LDU, com o Rodriguinho, né? Então seria Alisson, Bobadilha e Rodriguinho, ou Pablo, Bobadilha, ou Pablo, Alisson e Rodriguinho, né? Voltando à dupla Pablo-Alisson. Sim, né? Sim, beleza. And, no ataque... Aí o cobertor é mais curto, né? Primeiro lugar, o Tapia, que a galera não gosta e eu gosto, está suspenso. Sim. Se não jogaria, eu acho. Se não jogar, eu também acho. Então já é um problema a mais. Então você entra na categoria do preservado pérola. Luciano é o preservado pérola. Jogou o tempo todo, como Marcos Antônio, como Alan Franco, como Rafael, vai descansar. Né? E aí você tem a categoria Rodriguinho para o ataque, que é o Ferreirinha, que entrou ao mesmo tempo. Pode jogar quinta e jogou pouco. E vem jogando pouco, não jogou também contra o Botafogo. Tem só um detalhe, ele sente dor toda hora que ele joga. Então. Também tem isso, né? Se o cara joga o jogo inteiro, não consegue se recuperar para quinta, sei lá. Espero que sim. Mas sim, o Ferreirinha seria um cara. E Dineno? Eu acho que seria bem o caso do Rodriguinho da substituição programada também, né? Em tese, né? Aí, cara... O Rigoni tem... O Rigoni eu tenho uma certa preocupação, Tirano, porque o cara chegou, ele já entrou 2 dias depois, ele já entrou contra o Botafogo, já começou contra a LDU, então tem que ter uma certa cautela, né? Mesmo que ele comece no banco contra a LDU. Então, assim, mas ele não tem muita opção, né? Ou ele começaria com Ferreirinha e Rigoni, ou Ferreirinha e Dineno. Pode ser uma outra chance ao Dineno, né? Muito bem, tá aí. Então, o possível pro time, a gente já projetando as duas coisas. Aí, projetando também, Oscar e Lucas. Sim. Só se fala disso, né? Avançam na recuperação. O Oscar treinou
teve um zum que poderia ser relacionado nesse domingo, mas o que é mais possível é que ele esteja relacionado para quinta-feira. E o Lucas também, é isso? Pois é, é curioso, né? Eu saí lá da mansão Vodslav, quando a gente faz as lives, abatido na quinta-feira, e o Marcos, irmão do Léo, falou o seguinte: quer apostar que a partir de amanhã vão ficar inflando Oscar e Sim. Lucas para Era empolgar normal. a galera, e os caras não jogam há 1000 anos. Meu, dito e feito. Oscar e Lucas. Mas o fato é que o Oscar fez os seus primeiros treinos na semana sem restrição com os demais. Fato. Agora, sim, ele não joga desde aquela partida contra o Corinthians, fazem meses. Né? Sim. E acho que para quinta é possível, se o Crespo achar interessante o Oscar no banco para alguma eventualidade durante a partida, se o jogo for para os pênaltis, bater um pênalti, etc., os caras vá, mas para domingo ainda é muito precoce. O Lucas ainda está no estágio anterior. A única vantagem do Lucas sobre o Oscar foi que ele parou depois, né? Ele jogou contra o Atlético Nacional um pouco, Isso. aí fez a cirurgia, etc. Ele não está parado há tanto tempo, mas ele, no estádio de recuperação, ele apenas voltou ao campo, ele não voltou a treinar com choque e tudo mais, como fez o Oscar. Então, Lucas, o Luiz Gustavo, a mesma coisa. Para a quinta, se o Crespo quiser no banco. Só que aí você pensa assim: se o Crespo quiser, se ele colocar Lucas, Oscar e Luiz Gustavo no banco, ele já preenche 3 vagas que podem para 3 jogadores que não jogam há milênios. Concordo. Né? Concordo. Então ele tem que, acho que, pesar bastante. Gustavo talvez não fosse nem o caso, né? Até pela posição, né? Sim. Na concorrência. Lucas e Oscar, talvez, mas tem aquela coisa, né? Que a gente sabe. Oscar, acho que nem tanto, né? Você imagina a galera gritando Oscar, Oscar. Não, mas o Lucas vai ter. Mas Lucas, 15 minutos. Com o Lucas no banco, vai ter. Com 5 minutos. Sim, né? exatamente. Então, tem isso também. Muito bem, então tá aí. Arbitragem. Vamos lá. Quando tem o Wilton Pereira, eu fico tranquilo, e o São Paulo ganha 3 pontos, você fica bravo. O árbitro é o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. É um dos árbitros da nova geração. Eu me preocuparia se o Neymar tivesse em campo com esse cara, ele ia alugar a cabeça desse cara, o Neymar, imediatamente. Vamos ver como vai ser. O Zé Ival também, né? Então, o Santos não tem 2 jogadores, mas tem o Zé Rafael, que gosta de fazer isso e tal. É um árbitro não dos mais experientes. A CBF muitas vezes reluta em colocar o árbitro do estado para o clássico, por exemplo, seria o Rafael Claus, por exemplo. Né? Então coloca o Rodrigo Pereira de Lima para apitar o jogo. Muito bem, e amanhã o jogo é de noite, né? Isso, ele fecha a rodada às 20h30, a live começa às 22h30, né? Então você pare aí, durma tarde, Sim. Depois de fazer seu dever. E ele fecha a rodada do jogo, o Sansão, juntamente com Cruzeiro e Bragantino. A gente chega com a live também com uma repaginada completa na rodada. Então é isso. Nesse domingo, live aqui no canal, depois de Santos e São Paulo. Valeu! Valeu, galera! Balões subindo.